Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito interessante, que eu sei que pode parecer um pouquinho escandaloso, mas calma, ouve a mensagem para depois você entender por que o tema é esse. O tema da mensagem de hoje é: o dinheiro é meu. Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: o dinheiro é meu. Todos acharam? Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Meus irmãos, existe uma cena que estava acontecendo aqui, e que, se você parar para pensar, em cidades onde a renda não é muito alta, continua acontecendo essa mesma cena todos os dias. Homens que, antes do sol nascer, se reúnem em alguma esquina, se reúnem talvez em frente a casas de materiais de construção, ou em alguns pontos conhecidos da cidade, sem carteira assinada, com a esperança de arrumar um trabalho, sem nenhum contrato e garantia nenhuma de que ele vai levar o pão para a mesa naquele dia. E a única esperança dessas pessoas é que alguém se aproxime delas e diga: olha, hoje eu tenho um serviço para você. É exatamente nessa conjectura que aparece o texto que nós acabamos de ler. Gente que não é escolhida para trabalhar e volta para casa de mãos vazias, muitas das vezes sem nem ter o que comer à noite. Esse é o pano de fundo da parábola que Jesus vai nos ensinar nessa noite. Jesus aqui, meus irmãos, não estava inventando uma ilustração diante da realidade daqueles que estavam escutando ele. Ele pega exatamente uma cena que todo mundo de Cafarnaum, Jerusalém ou Corazim reconheciam, porque nessas regiões existiam praças onde trabalhadores diaristas estavam todos os dias esperando serem contratados. Aí Jesus, extremamente sábio, pega essa circunstância da praça e transforma essa praça no palco de uma das revelações mais desconcertantes sobre o caráter de Deus no Novo Testamento.
E antes dessa exposição, eu preciso fazer uma pergunta para você que me escuta nessa noite. Obrigado, Rosário. Deus te abençoe. Você, meu irmão, já se sentiu alguma vez melhor do que alguém dentro da igreja? Você já sentiu alguma vez que Deus foi bom demais com alguém? Você já parou para pensar que em algum momento da sua vida, talvez, você tenha parado para analisar que Deus abençoou alguém que, na sua lógica, deveria estar pagando pelo que fez? Porque é isso, meu irmão, que muitas das vezes eu e você sentimos. E mesmo que a gente tenha vergonha de admitir, essa parábola foi escrita para mim e para você. Porque ela não está falando primeiramente sobre aqueles trabalhadores que chegaram por último, mas ela está tratando exatamente daqueles que chegaram primeiro. E sobre o que aconteceu dentro deles, quando eles viram a generosidade do patrão. Porque aos olhos deles, pelo fato deles terem trabalhado mais, eles precisavam receber mais. Na cabeça daqueles homens que chegaram cedo, aqueles que trabalharam só 1 hora, não deveriam merecer aquilo que eles mereciam. E essa parábola inteira, meus irmãos, está emoldurada em uma advertência. E a advertência aqui não é sobre trabalho. A advertência aqui, meus irmãos, não é sobre salário. A advertência é uma resposta direta de Jesus a uma pergunta que ainda continua ecoando no coração de todo crente que serve há muito tempo na igreja. E que pergunta é essa? Já que eu estou congregando há muito tempo dentro de uma igreja, o que eu vou ganhar com isso? Será que aquilo que eu vou ganhar é maior e melhor do que o meu irmão? Será que eu vou receber algo a mais do que o meu irmão que acabou de chegar porque eu estou há anos na igreja? Será que a minha função na igreja me dá mais recompensa que os meus irmãos? E talvez você pense, pastor, o senhor está exagerando, isso não acontece. Para olhar, meu irmão, para essa cultura de hoje. Uma cultura obcecada por métricas. Igrejas que estão medindo pessoas pelo valor da produtividade, pelo tempo de casa, pelo currículo brilhante, dando crédito a pessoas pelo número de seguidor que ela tem, ou pelos anos de experiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, é um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença. Isso aqui, meu irmão, não é mercado de trabalho. Isso aqui é uma igreja. Quem procura produtividade é o mercado. Quem procura, meu irmão, tempo de serviço é o mercado de trabalho. Quem está preocupado com o currículo também é o mercado de trabalho. Isso aqui é uma igreja, meu irmão. Só que aí vem o problema. Essa visão de mercado de trabalho entrou dentro da igreja. Então, se você tem um falso profeta que tem 900 mil seguidores, ele é de Deus porque ele tem 900 mil seguidores. Ah, eu já gravei CD, eu gravei DVD, eu estou no clipe de fulana, mas se a tua vida fora daqui é outra, meu irmão, não adianta de nada. Você tem um bom currículo. É isso que a gente vai aprender aqui. A parar, meus irmãos, de comparar o nosso trabalho com o trabalho dos outros. Parar de comparar o nosso sofrimento, a nossa fidelidade, os nossos anos de jejum e de oração com aqueles que acabaram de chegar e que já estão sendo usados por Deus. Talvez você não tenha ainda entendido o que Jesus quis dizer aqui. Só que a Bíblia, meus irmãos, nomeia isso sem rodeios. O nome disso é inveja diante da graça. E aí, meus irmãos, a gente vai entender que essa parábola que a gente vai conversar hoje, ela está falando da cirurgia no coração de um religioso. Ela não está falando para os incrédulos lá de fora, não. Não está falando para o descrente, não. Ela está falando para a gente que já está trabalhando nessa vinha aqui há muito tempo e fazendo uma pergunta que de fato dói. E que pergunta é essa? Quando a bondade de Deus alcança alguém que você acha que não merecia tanto, o que acontece dentro de você? Então, meus irmãos, vamos deixar que o próprio texto responda isso para mim e para você nessa noite. Olha primeiro comigo dos versículos 1 a 7, o que Jesus diz. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes:
ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Percebam uma coisa, meus irmãos, a cena começa cedinho, antes das 6 da manhã. Esse era o horário em que a jornada de trabalho se iniciava dentro daquela cultura. E aí Jesus está dizendo que o proprietário, ele vai pessoalmente até aquela praça, ele contrata um grupo e combina o pagamento. Olha, vocês vão trabalhar para mim e vocês vão receber 1 denário. O que era 1 denário? Era o salário padrão de um dia de trabalho. Era o suficiente para você sustentar uma família por 24 horas, nem a mais, nem a menos. Então, meus irmãos, 1 denário era mais ou menos uma economia de sobrevivência. Quem não trabalhasse naquele dia, não comia naquela noite. Por isso que todo mundo ficava naquela praça, procurando alguém para contratá-los, para eles poderem trabalhar. Mas o que me chama a atenção nisso aqui? Não é o primeiro grupo, é a atitude do patrão depois. Porque se você ler os versículos 1 a 7, você vai perceber que esse patrão vai na praça 5 vezes. Ele chega lá, meus irmãos, antes das 6 da manhã, depois ele vai lá 9 horas da manhã, depois ele volta nessa praça meio-dia, depois ele vai de novo às 3 da tarde e por último ele vai às 5 horas da tarde. Só que tem um detalhe, o expediente acaba às 6. E ele vai lá 5 horas da tarde, pega aqueles que ninguém quis e leva para trabalhar durante 1 horinha só. Ele encontra aqueles homens parados, ociosos, e faz uma pergunta que atravessa séculos. Por que estáis aqui todo o dia ociosos? E a resposta deles, apesar de simples, é extremamente dolorosa, porque eles dizem o quê? Ninguém nos contratou. Meus irmãos, para por um instante e pensa nessa frase: ninguém nos contratou. Se ninguém nos contratou, significa que aqueles homens não eram preguiçosos. Significa que aqueles homens não estavam ali porque estavam com falta de vontade de trabalhar. O que o texto está mostrando claramente é que por alguma razão que o texto não explica, ninguém quis essas pessoas. Eles passaram o dia inteiro sendo invisíveis aos olhos dos outros. E é exatamente esses homens que estão descartados, os últimos da fila, aqueles que ninguém quis, que o dono da vinha vai buscar pessoalmente na hora mais tardia do dia. E isso, meus irmãos, revela algo essencial sobre o caráter de Deus, que eu preciso dizer para você com muita clareza: o chamado de Deus para a tua vida não tem prazo de validade. É você entender, meu irmão, que tem gente aqui que tem o privilégio de nascer no lar cristão, mas tem gente que Deus vai chamar faltando 1 hora para o expediente da vida acabar. É você entender, meu irmão, que se você chegou aqui achando que você chegou tarde demais, que você desperdiçou anos preciosos antes de conhecer a Cristo, saiba de uma coisa: o dono da vinha continua andando pela praça. Ele continua buscando os seus. Então não diga que é tarde demais, meu irmão. Ele não parou de chamar 9 horas, meio-dia, 3 horas e 5 da tarde. Deus continua chamando os seus. Não existe, meu irmão, no Evangelho de Jesus um ponto sequer em que ficou tarde demais para alguém ser chamado. Lembra do ladrão na cruz, prestes a morrer, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nunca é tarde, meu irmão. Para e pensa num homem que ficou 40 anos trabalhando, construindo uma carreira, acumulou conquista, estava extremamente convencido de que não precisava de Deus para nada. Aí ele chega aos 70 anos, num hospital, prestes a morrer, ouve o Evangelho pela primeira vez, de tal forma que realmente ele é alcançado, e ele crê em Cristo. Para muitos de nós, o que a gente vai dizer? Ah, que pena, desperdiçou a vida toda e agora não tem mais jeito. Só que a gente olha para esse texto, e ele sugere outra leitura. Ele vai mostrar para a gente que esse homem,
Ele não é um caso perdido que Deus resgatou por misericórdia, mas ele é um trabalhador que começou a trabalhar às 5 horas da tarde e recebe o mesmo denário daqueles que trabalham há muito tempo. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é graça, isso é favor imerecido. É você entender, meu irmão, que você não trabalha para receber a graça de Deus. Aonde eu quero chegar, gente? Não existe categoria de salvação de segunda linha no reino de Deus. É você entender, meu irmão, que o mesmo Deus que chamou você, também agora está andando na praça para chamar outros. É isso que esse texto nos ensina. E aí agora Jesus avança um pouquinho, e agora vai chamar esse povo para o pagamento. Versículos 8 a 10 ele diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, ou seja, vindo aqueles que começaram a trabalhar 5 horas da tarde, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Pensa comigo o seguinte: a tarde caiu, o dono da vinha chama o administrador e fala: começa a pagar os trabalhadores. Mas notem que aqui vem o primeiro choque da parábola. Ele manda pagar do último ao primeiro. Falha de ordem? Não. Decisão consciente e provocativa. Como assim, pastor? Meus irmãos, se o pagamento começa por aqueles que estavam trabalhando desde cedo, eles iam receber o denário deles combinado e iam sair dali satisfeitos. Eles não iam ter noção de quantos outros receberam. Só que o dono da vinha organiza as coisas para que todos vejam o que os demais recebem. E ele quer que isso aconteça diante de todo mundo. E aí o que acontece? Aqueles que foram contratados por último, ou seja, aqueles que chegaram 5 horas da tarde, que trabalhou 1 horinha só, recebem um denário inteiro. A mesma quantia combinada com os primeiros. Aqueles que trabalharam o dia todo. Aí tu para e pensa, em meio dessa narrativa, qual é a grande verdade teológica que a gente tira disso aqui? Recompensa no reino de Deus não é proporcional ao teu tempo de serviço. Ah, pastor, mas eu estou há 30 anos dentro da igreja, eu tenho que ser mais abençoado do que aquele irmão que se batizou mês passado. Não, meu irmão, o denário é o mesmo, a recompensa é a mesma. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão, você não é salvo porque você trabalha na obra de Deus, você é salvo porque Deus é generoso. É por isso que a salvação te alcançou, não é porque você trabalha, é por causa da generosidade do dono da vinha. E aí, meu irmão, vale notar também que o denário representava naquela economia, não era um simples bônus, não era uma sobra do dono da vinha, era exatamente o suficiente para ele sustentar uma família por um dia. Em outras palavras, meu irmão, isso é algo fantástico, porque nos ensina sobre a natureza da graça, que a gente continua insistindo em achar que é recompensa. Entenda uma coisa de uma vez por todas: a graça não é medida pelo tamanho do esforço de quem a recebe, mas pela suficiência de quem a concede. E quem concede graça é Deus, não é o teu esforço. É por isso, meu irmão, que o trabalhador das 5 horas não recebe um denário menor, proporcional à sua única hora de trabalho. Por quê? Porque a bondade do proprietário não opera por frações. Então Deus, meu irmão, não fraciona a graça sobre a minha e a tua vida. Você tem 30 anos de igreja, glória a Deus pela tua vida. Deus te deu graça suficiente para te sustentar até aqui. Ah, você tem 1 mês de igreja, glória a Deus pela tua vida. A graça de Deus te alcançou. E agora você vai começar a trabalhar em prol do reino de Deus. Quem está muito tempo na igreja não tem uma recompensa maior do que aqueles que acabaram de chegar. Só que é importante ressaltar aqui para não ter distorções. Não significa, meu irmão, que é irrelevante o teu tempo de igreja e de fidelidade a Deus. Também é importante deixar claro, meus irmãos, que em nenhum momento a Bíblia é indiferente à tua perseverança a levar uma vida santa. Mas o que significa aqui é algo mais profundo ainda, que talvez você não tenha entendido.
é que a vida eterna não é um salário que você ganha por obras. A vida eterna, meu irmão, não é um salário que você ganha pelas horas que você trabalhou dentro de uma igreja. Salvação é dom de Deus. E um dom, meu irmão, que por pura definição não pode ser mal distribuído. Sabe por quê? Porque ninguém merece. Nenhum de nós merecemos. Mas Deus é misericordioso demais. Então entenda uma coisa. Quando você reclama que o dom foi dado demais para outra pessoa, na verdade, a gente tem dificuldade de confessar que a gente ainda continua tratando a graça de Deus como se fosse um pagamento. Então, meus irmãos, traga isso para a sua própria vida por um instante e pensa. Quantas vezes a gente fica calculando a nossa relação com Deus como se fosse uma conta corrente no banco? Ah, eu oro há 20 anos, então eu mereço mais bênção que fulano. Fulano se converteu semana passada, eu estou há 20 anos sendo fiel a Deus. Por que ele é abençoado e eu não sou? Ah, eu sirvo nessa igreja há 25 anos, então diante de Deus eu tenho mais valor do que aquele irmão que acabou de chegar. Você pode até achar normal e natural isso para o coração humano, mas isso é extremamente estranho ao Evangelho. Porque não é o tempo que você tem de igreja, meu irmão. Entenda uma coisa, Deus te perdoou, receba o perdão. Deus te adotou como filho, receba a adoção. Deus te deu a vida eterna, receba a vida eterna que Ele te deu. Só que entenda uma coisa, nada disso foi calculado pelas suas horas de serviço na igreja. Tudo isso, meus irmãos, foi determinado do início ao fim pela bondade do Deus que te chamou. Não é mérito seu, é porque Deus é bom. E aí agora vem o grande problema. Todo mundo recebeu salário, e o que acontece nos versículos 11 e 12? Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. É exatamente aqui, meus irmãos, que a parábola vai revelar a sua verdadeira intenção. Percebam, os primeiros trabalhadores, que estão lá desde cedo, trabalhando na vinha, quando percebem que recebem exatamente aquilo que tinha sido combinado, começam a murmurar com o proprietário. Agora, preste atenção no cuidado da queixa deles. Eles não estão dizendo em nenhum momento aqui que eles foram enganados. Eles também não estão falando que receberam menos que o combinado. A reclamação deles é mais sutil e mais reveladora. Porque no versículo 12 eles vão dizer: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. O problema não é o que eles receberam, o problema é o que os outros receberam. Eles receberam exatamente aquilo que foi combinado, mas eles murmuram, porque aqueles que trabalharam menos receberam a mesmíssima coisa que eles. Eles não foram prejudicados em nada, o contrato foi cumprido à risca, só que eles se sentiram roubados, porque o patrão foi generoso com quem trabalhou menos. Então, meus irmãos, talvez essa seja a descrição mais precisa de inveja que existe em toda a Escritura. E o que é inveja dentro desse contexto aqui? É você perceber que não é o desejo da pessoa de ter o que falta na vida dela, mas o desespero de ver o outro receber aquilo que aos nossos olhos eles não mereciam. É exatamente isso que Jesus está ensinando. E não pensem que esse é um sentimento estranho. Não pensem que esse sentimento é raro ou que é só para aquele tempo. Não! A Bíblia vai nos mostrar essa fúria pela misericórdia de Deus em outros relatos. Vocês se lembram do irmão mais velho, do filho pródigo? Se recusa a entrar em casa e festejar, porque o filho mais novo voltou. Lembre-se de Jonas, sentado à sombra fora dos muros de Nínive, irritado com Deus, porque Deus perdoou aquela cidade que ele odiava. E ele fica tão furioso, que o texto diz que ele prefere a morte, do que a testemunhar a misericórdia de Deus. Vocês têm noção disso, meus irmãos? Porque isso é o coração do religioso de todas as épocas e de todos os tempos, que prefere, meus irmãos, que Deus seja justo do jeito que nós definimos justiça. Que não parou para pensar, meus irmãos, que muitas vezes de forma inconsciente
se ofende quando Deus decide ser misericordioso e generoso com quem a gente não queria que ele fosse assim. É isso que essa murmuração faz. E aí você vê algo que de fato é perturbador. E o que é? Que verdadeiramente aqueles que trabalharam por mais tempo não estavam errados de reclamar, porque eles trabalharam mais horas, debaixo do sol quente, com mais cansaço acumulado. Aí tu chega às 5 horas da tarde, o sol quase se pondo, tranquilinho, aquele ventinho da noite, molezinha, 1 hora só de trabalho, e tu ganha 1 denário, e o outro que está lá desde 6 horas da manhã no sol quente, recebe a mesma coisa. Só que o problema aqui é que eles estavam errados sobre a natureza do que haviam recebido, porque o problema, meus irmãos, não era a hora trabalhada. O que eles achavam que era um direito deles, na verdade, estava revelando que nunca haviam entendido que aquilo que eles ganharam era a graça de Deus, não era um salário merecido. Então, meus irmãos, entenda uma coisa: quem entende que recebeu um presente de Deus, não se incomoda quando o mesmo presente é dado a outro irmão. Se Deus te deu graça, e essa graça alcançou outra pessoa, você não tem que ficar com raiva não, você tem que ficar feliz. É isso que ele estava ensinando aqui. A graça que você ganhou, meu irmão, é um presente. E o presente que você recebeu, Deus também pode dar a outros. Então não se irrite quando você vê Deus abençoar alguém que você julga que não merece. Não se irrite, meu irmão, quando um colega seu de trabalho achou um atalho e prosperou. Não se irrite, meu irmão, quando alguém que te fez mal está se dando bem na vida. Alguém, meu irmão, que viveu de qualquer jeito a vida inteira, e lá no finalzinho da vida, se converteu. E a conversão foi tranquila. Não teve aquela luta que você travou. Não fica com raiva não. Glorifica a Deus pela vida dele. Ah, mas a minha história foi sofrida. É a tua história. Talvez o outro, que viveu na esbórnia a vida inteira, e Deus alcançou, não vai sofrer igual você. E está tudo bem. O mesmo céu que você vai, é o que ele vai. Fim de papo. Não se preocupa com isso não, meu irmão. Aí às vezes a gente pega um novo convertido, que está alguns meses na igreja, já está sendo usado em dons e liderança, e você continua lá no bastidor. Aí o que você acha? Meu Deus do céu, eu não sirvo para essa igreja. Porque a mentalidade, como eu falei hoje de manhã, é que você só é o último na igreja, se você estiver aqui em cima. Porque criaram essa mentalidade de egocentrismo, aonde só presta quem está no altar. E a igreja, meu irmão, é gigante. Tem muita coisa para você fazer aqui. E como eu falei hoje de manhã, tem gente que ama fazer quentinha. E sabe o que acontece? Essas pessoas fazem a comida para a glória de Deus. E às vezes você está preocupado em estar aqui em cima, não para glorificar Deus, mas para alimentar o seu ego. Então para pensar, meu irmão, se alguma dessas cenas aqui provocou aperto no teu coração, louvado seja Deus por isso. Porque você acabou de encontrar dentro de si aquele mesmo olho mau que a parábola está falando. Agora o que a gente tem que fazer? Fechar esse olho. Parar com esse olho mau. Porque é isso que Jesus vai falar e eu encerro aqui. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Percebam comigo, a resposta do dono da vinha, para aqueles homens que estavam murmurando, é uma das defesas mais elegantes da graça de Deus em toda a Bíblia. Porque olha a ternura que ele fala: amigo, não te faça injustiça nenhuma. Ele não está irritado não, ele começa com ternura. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que esse termo amigo é o mesmo que Jesus usa para se dirigir a Judas no momento da traição. Por quê, meu irmão? Porque esse termo aqui, ele conota a postura de quem responde a uma acusação sem hostilidade, de gente que se mantém com a porta aberta para correção. Em outras palavras, o que Jesus estava falando aqui é que Deus não expulsa da vinha quem está murmurando contra a sua generosidade, mas Ele chama para perto
Ele dialoga, ele explica e ele convida a uma reflexão. Então muitas vezes você vai estar com raiva, porque o outro está se destacando, porque o outro está trabalhando, e Jesus não vai te expulsar daqui, mas Ele vai te chamar através da pregação para você refletir e tomar outro rumo. Parar de invejar o outro e ser útil para o reino junto com eles. Só que aí depois ele relembra o acordo que foi feito. E que acordo foi esse? Um denário. Aí ele faz duas perguntas que vão direto no coração do problema. Primeira pergunta: não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ele afirma, meus irmãos, a soberania de Deus sobre a sua própria graça. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Sabe o que é isso? É você entender que o que é de Deus, Ele distribui como Ele quer. Eu e você, meus irmãos, não temos o direito de ditar os termos da sua generosidade. Isso é particular. E por ser particular, muitas vezes, é um incômodo para nós. Porque a gente prefere um Deus cuja bondade esteja de acordo com os critérios que nós criamos. E aí a gente não abre a palavra de Deus e muitas vezes cultuamos a um Deus que nós inventamos. E aí nós adoramos um Deus que está na frente do nosso espelho. Aí vem a segunda pergunta, que é mais cirúrgica ainda. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? E essa expressão, olho mau, naquela época, era usada para descrever inveja. Literalmente, aquele olhar torto. Sabe aquela pessoa que fica te olhando torto? Era mais ou menos isso aqui que Jesus estava falando. Que fica enxergando a bondade que é dirigida para outro e interpreta como uma ofensa pessoal. Então o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, sem papa na língua, é que a murmuração dos trabalhadores não nasceu de uma injustiça real, mas de um problema de visão espiritual. O defeito nunca foi do proprietário. O defeito era dos trabalhadores, que olhavam aquilo como algo injusto e que nunca foi injusto. E ele finaliza dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Caraca, pastor, como assim? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Talvez você pense, meu Deus, Deus está invertendo as posições, Leia. Quer dizer que aquele que trabalhou um tempão na igreja vai ficar no final da fila na obra de Deus. Não, meus irmãos, não é isso. Isso é a demonstração de que no reino de Deus, precedência, liderança e mérito não funcionam como moeda de troca. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que o critério no reino de Deus não é quem chegou primeiro, mas quem confia na graça. Por isso que ele diz isso. E isso tem implicações concretas para a vida dessa igreja. Porque não se engane, meus irmãos, toda comunidade de fé, com o passar do tempo, se não se cuidar, tende a desenvolver uma aristocracia espiritual. Criam-se grupos, aonde se separam os membros fundadores, aqueles que sempre estiveram aqui, aqueles que carregam décadas de sacrifício. E aí eles começam, sem perceber, a tratar os recém-chegados como cidadãos de segunda classe do reino. E essa parábola, ela confronta diretamente essa tendência. Não porque o tempo de serviço seja irrelevante, mas porque o valor de uma pessoa diante de Deus nunca foi medido pelo tempo de igreja que ela tem. Então guarda isso e eu encerro aqui. Primeiro, examine a sua reação quando a graça de Deus alcança a vida alheia. Segundo, repare se a sua obediência a Deus está sendo alimentada, mesmo que em parte, pela expectativa de receber mais do que os outros. Terceiro, saia à praça para chamar aqueles que ninguém contratou, ao invés de só valorizar quem já provou o teu valor. Quarto, se você é alguém que se sente atrasado, seja na fé, seja na vida, seja nas conquistas espirituais, que você acha que já deveria ter há muito tempo, deixa eu te dizer uma coisa, descansa. Descansa, meu irmão, porque a tua posição na fila não vai determinar o tamanho da graça que você vai receber. E por último, nós como igreja de Cristo, precisamos ter cuidado com a hierarquia espiritual. Cargo de liderança, microfones, púlpito, não podem ser reservados para quem está há mais tempo dentro de uma igreja. Deus deu dons aos recém-chegados para que esses também sejam usados para a glória dele. Então, meus irmãos,
que essa igreja seja conhecida, não pela precisão com a qual se calcula méritos, mas que ela seja conhecida pela alegria com a qual a graça de Deus se derrama nesse lugar. Guarda essa mensagem, meu querido, e entenda, todos nós somos trabalhadores aqui. Tem gente que trabalha desde as 6 da manhã, tem gente que chegou 5 horas, mas todos nós temos o mesmo valor diante do dono da vinha. Guarda essa mensagem, meu querido. Entenda, temos muito trabalho pela frente. Não interessa se você tem 1, 2, 15, 20 anos de igreja. Se a graça de Deus te alcançou, você precisa ser útil para o reino de Deus. Tá bom?